ontem foi Santa Ceia e o meu pastor o apóstolo Victor, ele é um doutor e ele é doutor principalmente em escatologia. E para quem não sabe, é o estudo do fim. E, cara, ontem ele deu uma aula sobre o que está acontecendo com Israel, as coisas que, gente, assim, eu já ouvi muitas vezes ele falando sobre isso, mas quando acontece esses fatos, e aí a pessoa fala de novo, que você já ouviu, mas quando o que antes era uma fala, a coisa começa a acontecer, é muito interessante. Meu Deus, ontem, que manhã poderosa, e o quanto que eu chorei, porque vocês não têm noção do quanto ser cristão nisso tudo é maravilhoso. Porque, de fato, eu e você só temos que nos preocupar depois que o anticristo se revelar e se rebelar. Até lá, o rolo é só com Israel e judeu. Nós só vamos ficar assistindo e orando. Não tem muito o que fazer, é briga entre irmãos lá. É Ismael e Isaac lá, e não tem muito o que a gente fazer sem interceder. Agora, depois que o anticristo se revelar, e aí ele querer que tenha uma religião única, aí o pau vai cantar. Até lá, tudo que vocês estão vendo aí, só nos cabe orar. Os cristãos estão... Tanto que você vai ver lá que eles não atacam cristão. Tem vídeo do povo do Ramos lá abraçando cristão. Eles não têm problema. O problema deles é judeu. E é a terra de Israel. E ontem eu chorei tanto, não só pelo que estava acontecendo, mas ingratidão por sermos gentios e ter sido incluído em tudo isso. Deus é muito, muito, muito bom. Mas uma hora a gente fala só sobre isso. E quem sabe, terminando os assuntos de fé, a gente não entra no estudo escatológico, que eu amo, e é muito bom falar sobre o fim dos tempos. Bom, vamos lá. Olha, Alex, depois da costa que nós tomamos como Palmeiras, ele voltou, Leandro. Apareceu. E apanhou do Santos ontem de novo. Só ladeira abaixo. Deus, ainda bem que ontem eu era santista. Dale peixe. Feliz é quem torce para dois times. Mas, no meu caso, o Santos está com a caída e o Palmeiras perdendo. Está tudo lascado. Esquece futebol. Põe para gravar, diretor, vamos estudar. Gênesis 5:21. Vamos lá, continuando falando sobre Enoque. Será que o meu diretor está acordado? Tá gravando já, pai. Tá gravando já. Eita, foi mal, diretor. Botou para gravar e foi dormir. Eu tô aqui. Eita, tá. Esse homem que abre igreja agora, tá pregador do evangelho, agora tá, né? Mas vamos lá. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Bom, isso é muito, muito poderoso, porque antes da caminhada de Enoque com Deus e antes do fato de ele ser arrebatado, dele ser tomado, a Bíblia vai deixar isso muito claro. Quando você lê aqui, Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Verso 22. Andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém. Então, quando Enoque passou a andar com Deus, depois que gerou Matusalém. Então, depois dos 65 anos. Mas antes ele não cria? Antes ele não vivia com Deus? Antes ele não tinha uma vida de devoção? Sim. Não é que ele se converteu aos 65 anos. Não é que, ao ter Matusalém, ele aceitou a Deus e virou crente. Não é isso. É que dos 65 anos para frente, Enoque passou a ter um tipo de sacerdócio que ele não tinha antes. Enoque passou a ter um nível de intimidade que fazia ele andar na terra com Deus, mas também na eternidade com Deus. Por que eu quero muito que vocês não parem de estudar comigo esse assunto?
porque vocês não têm dimensão aonde a gente vai chegar. Nós estamos introduzindo nesse sacerdócio os pilares básicos, mas o foco desse sacerdócio é além do véu. A funcionalidade desse sacerdócio é na eternidade. Quando eu digo isso, é que eu quero instruir e levá-los a entender que esse sacerdócio, Janaína, você não faz da terra para o céu, você faz do céu para a terra. É diferente. O sacerdócio de Levi, você fazia na terra sacrifício para Deus vir. O de Enoque, você anda com Deus no céu e traz Deus para a terra. Então, isso muda tudo. É um lugar onde você anda com Deus, onde Deus está. E revela a Deus como Ele é. E é aqui que nós vamos chegar, ok? Só que Enoque começa esse modelo de sacerdócio depois de 65 anos. Até 65 anos, Alex, ele temia Deus. Ele buscava Deus. Ele honrava Deus. E eu sei disso como? Porque ele vem de uma linhagem de pessoas, se você ler tua Bíblia, ele está incluído na linhagem de pessoas que serviam a Deus. E não só isso, ele põe o nome no filho com um nome que conecta a Deus. Então, ele era um cristão, se dizer, ou um hebreu, ou seja lá o nome que você queira dar. Ele cria em Deus. Ele era um adorador de Jeová. Pronto. Só que aos 65 anos acontece uma virada, que é o que eu estou tentando ensiná-los. E quando eu digo tentando, é porque esse tipo de coisa só entra através de revelação. Não adianta. Eu estava quase batendo na Lisandra esse final de semana, porque a Lisandra insistia que ela queria entender quem é Enoque. Ela queria saber de Enoque. Ela é Enoque, pastor, mas tem 2 Enoque na Bíblia. Mas o Enoque, Lisandra, não é Enoque, mas é Enoque. Eu vou tacar um livro na cabeça. Porque não é Enoque a questão. É o modelo e o símbolo que ele representa. Ele poderia chamar João, Pedro, Papa, Tião, Lisandra, Alex. O que importa é o modelo, é igual o Melquisedeque. Se você for procurar Melquisedeque, você vai ficar perdido, que tem muito pouco e o que tem é uma bagunça. O que importa é o modelo de sacerdócio que esse personagem exercia, que é o que eu estou tentando ensiná-lo. Que você não vai adiantar tentar estudar sem eu, ou com alguns que eu conheço muito pouco. Se eu conheço 2 pessoas que eu ouvi falar sobre isso, imagina vocês que nunca nem ouviram. É mais fácil aprender aqui de manhãzinha, ouvir, do que ir no Google e achar, no máximo, algo do tipo, como algum livro que eu tenho aqui, sobre Enoque o Etíope, que aí já vai falar do livro apócrifo de Enoque, que aí é outro assunto, tem nada a ver com o que a gente está falando. Se você for procurar sobre Enoque, você vai achar Enoque Apócrifo, que é um livro apócrifo, que não tenho tempo de explicar também. Eu acho um livro fantástico, um livro histórico, um livro profético, tem suas vertentes, e tem coisas na Bíblia que até hoje, que 1 Pedro, Apocalipse, parte do Evangelho tem coisas, tem profecia dele lá que está repetindo em Apocalipse, porém, tem várias coisas lá que são apócrifas, que não são, porque são da cultura judaica. Esse livro é um etíope que escreveu e dá o tipo de que foi Enoque que profetizou. Ponto final. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um modelo sacerdotal, ok? Então, não adianta você insistir atrás desses nomes, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Eu quero que vocês foquem no que estou ensinando vocês, para que haja revelação, para que vocês entrem além do véu e descubram um sacerdócio aonde você não busca Deus, você carrega Deus. Existe um sacerdócio que você busca Deus. Existe um sacerdócio que você vem de Deus. O sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de Enoque, é um sacerdócio que carrega Deus. E eu vou te provar por A mais B e vou te ensinar isso. E essa aula de hoje, eu não posso mais perder tempo, porque senão eu não termino ela. Isso é uma aula. E aqui começa tudo. Quem pode
começar esse sacerdócio? Por que todo mundo não entra nele? Por que tem crentes em várias denominações, e todos nós, e talvez aqui no grupo tenha várias pessoas, que não entendem, não conseguem viver esse sacerdócio? Por que tem várias pessoas, nunca se perguntou, Alex, você que está comigo há mais tempo, você, mãe, que também está tempo comigo, acho que desde quando eu nasci, por que existem pessoas que parece que entendem, desfrutam, mas tem pessoas que não, eles ficam ali buscando uma bênção, buscando uma coisa, e o máximo que eles conseguem é ter uma fé para ir para o céu, ou esperar que Deus faça alguma coisa por eles, e tá bom. Eu vou começar a dar a chave aqui hoje, tá? E a chave está na idade que Deus chamou Enoque. 65 anos tinha Enoque quando Deus o chamou. Anote assim, 65 anos. Por que 65 anos? Meu Deus, então só vai acontecer quando eu tiver 65 anos? Não. Senão você está lascado, porque Enoque foi arrebatado com 365. Você vai viver tudo isso? Não vai. Então, os números na Bíblia são números alegóricos, não que eles não viviam, mas para mim e para você, eles são mensagens, eles são apontamentos, eles são revelações. Para um judeu, número não é número, número é letra e letra é número. E para cada coisa, uma letra é um número é uma letra, um número é um símbolo, e esse símbolo significa algo, e isso se chama gematria, que é o estudo da linguagem dos números dentro da hermenêutica judaica. Quando você aplica a hermenêutica judaica, que é hermenêutica, pastor? É a interpretação bíblica. É uma das formas de interpretar a Bíblia judaica, é a gematria. E quando você olha para esse número, Enoque tinha 65 anos. Quando Deus o chamou, aqui temos um código do porquê esse sacerdócio, infelizmente, não é para todos. Por quê? Vamos lá. 65, número 6 e número 5. A gematria ela é profunda porque ela conta cada número, ela soma os números, e ela dança entre os números, as letras e os símbolos. E é isso que eu vou fazer contigo. Vem comigo. Número 6 é o número do homem, e o número 5 é o número da graça. Só que diferente das outras vezes, como eu sempre falo isso, e aqui todo mundo diz, número 6 é o número do homem. Eu quero te mostrar do porquê isso. Por que o número 6 é o número do homem? Eu quero te aprofundar. Nesse estudo, eu não quero te dar só estudo raso. Eu quero te mostrar. E vem porque isso aqui é demais. O número 6, ele é inferior ao número 7. Tira 1, ele é 6. Colocou 1, ele é 7. 7 na Bíblia é o número da perfeição. É o número completo. 6, se tirar 1, fica incompleto. Ou seja, significa o número 6, o homem no seu estado incompleto, imperfeito, limitado. Se acrescentar 1, fica perfeito. Não entenderam ainda, né? Então, acorda, porque aqui já tem revelação sendo derramada e você está dormindo. Vamos lá. O número 6 é o número do homem. O homem foi feito no 6º dia, ok? 7 é o número da perfeição, do perfeito, do descanso, da contemplação. 7 foi o dia que Deus terminou tudo. 7 é o número que Jesus se apresenta. Jesus diz, eu sou o descanso, eu sou o sabate, eu sou o sábado, eu sou o 7, ok? Ele é perfeito. Sem o 1, o homem está no estado imperfeito. Mas se acrescentar o 1, por que você tem que aceitar Jesus? Sem ele você está imperfeito. Simples assim. O homem foi feito no 6º dia para o 7º. Primeiro dia de vida do homem foi para o 7º. Você foi feito para Cristo. Ponto. Aqui já teríamos uma revelação
para passarmos a manhã inteira. Bom, é o unigênito, princípio, primeiro, Deus, é Jesus. Então, se acrescentar no 6, fica perfeito. Porém, por que o 6 é o número do homem no seu estado imperfeito? Porque se tira isso é só o homem. Você sem Deus é nada. Você sem Jesus é nada. Pode ter todo o dinheiro do mundo, é nada. Pode ser o Elon Musk, é nada. Pode ser que é nada. Diante de Deus é nada. Mas você com Deus pode não ter nada no mundo, mas você ainda assim é tudo. Porque você e mais é mais do que todos. Isso é muito poderoso. Mas não vem ao caso. Vamos seguir. Gênesis 1, 26, 31 mostra-nos que o homem foi criado no 6º dia. Olha que louco isso. Em Êxodo 20, verso 9, Alex, os números de trabalho do dia que o homem tinha que trabalhar, estabelecido por Deus, eram 6, no 7º descanso. Em Êxodo 21, 2, o tempo de escravidão era de 6 anos para o escravo hebreu, antes de receber a liberdade. Então, para ser livre, só depois de 6 anos de escravidão que os hebreus podiam ficar escravos, quando um hebreu escravizava o outro. Trabalham 6 dias, no 7º, descansa. Moisés, em Êxodo 24, 15, 18, ficou 6 dias na montanha até Deus se revelar a ele. Gênesis 4, 15, 24. Os descendentes de Caim são citados até a 6ª geração. Pastor, por que o senhor está falando isso? Para te provar que o número 6 é o número do homem. Só que é muito mais do que isso. É muito mais. Vocês conseguem entender? Não é só o número do homem. É um número que precisa de Jesus. É um número que foi estabelecido de trabalho. Uau! Sem Jesus, você trabalha em vão. Sem Jesus, você só se esforça. Bom, sem Jesus, você é escravo. Ele veio para te libertar. Sem Jesus, o homem, 6 dias, vai trabalhar, no 7 descansará. Sem Jesus, você vai só ter trabalho. Por isso que Jesus diz, vinde a mim que eu aliviarei vossos fardos. Número 6, 6 dias era o tempo de escravidão. Sem Jesus, você não é livre. Você é escravo. Vocês não são mais escravos, vocês agora são livres. E eu quero que vocês sejam meus amigos. Bom, continuando. Moisés ficou 6 dias na montanha. Enquanto você for carnal, não tem revelação. Mas o dia que você vencer a tua carnalidade, haverá revelação do céu. Por isso, o 6 é do homem. Saiu do homem, entrará no ciclo Deus. Bom, vamos lá. Os descendentes de Caim foram citados até a 6ª geração. Até a 6ª geração, B.O. Da 7ª nasce o 7. Que louco. Nasce a geração que virá bendita. Ou seja, o ciclo maldito termina, a bênção começa. 6 é a metade de 12, que na Bíblia é o número governamental e o governo celestial é da terra. Ou seja, metade disso é o homem. Só que o acréscimo de um outro homem que dará governo no céu e na terra. Então, se um homem precisa de outro homem para alcançar o governo celestial, aqui você vai ver claramente que outro homem é esse. Nem preciso te dizer, que é Jesus. Bom, Êxodo 20, 13. No 6º mandamento, se trata de homicídio. Fala de coisas sobre a humanidade. Gênesis 1, 24. A serpente foi criada no 6º dia. O que a serpente fez? Foi encarnada e tentou o homem. Marcos 3, 22. 2 João 10, 20. João 10, 20 e João 7, 20. Eu coloquei 1, 2, 3 aqui. Jesus foi acusado de ter demônio 6 vezes. 6 é o número do homem e o número da carnalidade. Pronto. Agora vocês entendem por que o número 6 é o número do homem. E quando eu falar isso, não é só o número do homem. É tudo isso que eu falei. E que a cada coisa que eu falei, eu teria uma live só para te mostrar da tua necessidade de Cristo e da carnalidade que temos sem Cristo. E que o número 6 nos faz um homem, como eu disse,
Um homem sem perfeição, incompleto. Então, Enoque tinha 65, 6. Ele estava incompleto. Porém, tinha um 5 aqui. E o 5 é o número da graça. Tudo que eu te falei aqui, para esse 7 chegar, para esse 1 chegar, só tem um caminho. A graça. Ok? Graça é favor imerecido, presente de Deus. Homem nenhum pode se gloriar e dizer eu mereço. Não, foi presente. Então, por que o número 5 é o número da graça? Bom, começa que foi 5 ferimentos que Jesus teve na cruz. Uau! Ele foi ferido nas mãos, ele foi ferido nos pés, ele foi ferido do lado, ele foi ferido na cabeça, nas costas. 5 marcas de amor. 5 marcas, 5 graça. O preço da dor para que você fosse perfeito. Bom, Êxodo 27:1, o altar do holocausto que perdoava os teus pecados tinha 5 côvados. 5 ofertas, Alex, era entregue pelos pecados. Queimada, cereal, pacífica, pecado e transgressão. Êxodo 29:18, Levítico 2:1, Êxodo 20:24, Êxodo 29:24, Levítico 5:6. Ou seja, 5 tipos de oferta, 5 graça, redenção. Todas Cristo fez sem você merecer nada. 5 animais eram aceitos como oferta por sacrifício. Novilho, cordeiro, bode, rola, pombo. Nem vou ler os versículos aqui, mas tá aqui, Levíticos 1:14, 1:24, 4:24, 3:7 e Êxodo 29:11. São 5 ministérios dados de presente para o corpo. Apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. 5 é o número da graça. Agora, o que isso tem a ver comigo, com essa live, pastor? Tinha Enoque 65 anos, quando começou a andar com Deus. 65. Bom, peraí. Ô, rapaz, pena. Eu deixei um quadrinho aqui só para eu dar aula e a minha filha já sumiu com o meu quadro. Porém, eu consigo mostrar para vocês aqui. Só que os números não são só números, lembra que eles são símbolos? E isso é um pictograma. Cada número é um símbolo. O número 6 é o vaso. E eu vou mostrar aqui, ver se aparece. Vocês veem aí, ó, um homenzinho com a mãozinha para cima? Conseguem ver? Estão vendo aí? Se sim, alguém diga sim. Sim, tá dando. Tá vendo? Sim, sim. Então, o 6 é o vaso, é um homem com a mão para cima. Mas, na verdade, é como se ele estivesse com a mão nos olhos, dizendo, veja. E o número 5 é o ri, que é pregos. Então, 65 era como se fosse assim, veja os pregos. Enoque conheceu a graça. E só isso pode te dar direito a esse sacerdócio. Quem não conhece o favor e o sacrifício não pode entrar. Parece, pastor, mas que coisa besta, todo mundo entende. Não. Tem um monte de gente pagando preço para ser aceito. Entender a graça é entender o que Cristo fez para eu ter acesso. Aqui começa esse sacerdócio. Quando eu não tenho medo de entrar, porque eu sei que alguém morreu no meu lugar. Só que não é só isso. Um homem que entendeu a graça, contemplou a graça, pode começar a exercer esse ministério. Agora, gente, vocês aguentam 5 minutos? Eu termino. Vou passar 5 minutos, mas eu termino em 5 minutos. Porque senão eu vou perder e eu preciso terminar, senão amanhã vai ficar confuso.
Quem é o homem que contemplou a graça ou a mulher? Quando eu falar homem, por favor, tá? É homem e mulher. Um dia uma irmã ficou estudando comigo para vir me xingar. Falou, o senhor é machista. Eu, meu Deus, o que eu fiz agora? O senhor só fala homem. O senhor não fala mulher. Fala, vai caçar teu rumo. Você tá precisando de um marido, mano. Aí eu virei machista. Cara, homem, quando eu falo homem, é homem ou mulher. É você, querido. Você, filho de Deus, filha de Deus. Quando você pode e deve e vai ser convidado a andar em níveis com Deus. Vem cá. 65 anos. O número 60, o ciclo de 10, se repete aqui 6 vezes. 60 são 10 ciclos de 6, ok? Ou seja, 10 vezes 6 são 6 ciclos completos. Toda vez que para um judeu vira 10 anos, é um ciclo completo. Porque número 10 é um ciclo completo. Então, Enoque tinha virado 6 ciclos completos. E mais 5, que é a graça, para iniciar a temporada de 300 anos andando com Deus. Uau! Depois nós vamos falar só dessa andada. Eu quero falar só do início do negócio aqui. 10 é um ciclo completo, governo e um símbolo de que terminou o processo. Então, Enoque tinha terminado 6 processos em sua vida. Tinha terminado 6 provas, 6 desertos, 6 temporadas desafiadoras. Ele tinha sido provado. Por quê? O sacerdócio de Enoque começa com homens que foram provados em fé. Quem não foi provado em fé não tem convite para entrar. Porque só vai conhecer a graça quem quase viu a desgraça, ou melhor, quem viu a desgraça. Não tem sentido isso? Como eu posso conhecer a graça se não ter visto a desgraça? Se eu perguntar, David, você conhece a graça? Ele vai dizer, com toda certeza. Por quê? O David estava no império das trevas, até meio retrasado. E foi transportado para o reino do amor. Ele diz, cara, eu conheço a graça. Se não fosse ela, eu estava no inferno. O Alex e muitos de vocês. Agora, mesmo que nós aceitamos a Jesus, lembra lá atrás, quando comecei a falar desse assunto, que ser salvo foi ter te tirado do inferno? Só que agora Deus te processa, cara. Você vê dinheiro indo embora, você vê as coisas acontecendo, você vê gente traindo. Você vai passar por processo. E por que tem... Lembra que eu falei? Por que tem gente que não vive isso? Porque não vence os processos. E esse sacerdócio, eu não posso andar com Deus carregando os outros nas costas. Eu não posso andar nas ruas de ouro, Alex, levando uma água de irmãozinho A, B, C. Eu não posso andar, Leandro, carregando comigo coisas que eu não resolvi. Ele é para quem venceu processos. E, infelizmente, tem crente que vai morrer sem vencer os processos. Porque sempre tem alguém culpado. Ele não entende que é Deus que está tentando processá-lo para alcançar maturidade. Esse sacerdócio não é para meninos. Por que eu não prego? Pastor, por que você não abre uma live e prega sobre isso? Porque não é para meninos. Meninos comem coisa de menino. Menino vai ser salvo, aprender sobre ser salvo. Agora, andar com Deus, ver Deus, andar nas ruas de ouro, andar, falar com os anjos, falar com os anciões de dia, aprender nas bibliotecas celestiais. Isso é para quem exerce esse ministério. Isso não pode ser dado a meninos. Porque meninos se perdem. Isso precisa ser dado a quem foi processado. Porque os processados irão ter direito de fazer o sobrenatural. Meu Deus do céu. Então, acho que eu vou parar por aqui. Bom, eu vou falar mais disso para concluir. Por que é exigido isso?
número 60. Ele é falado em Cantares 3, no verso 7 e 8. Eu vou ler para vocês. Deus me bateu a mão, abriu a Bíblia aqui, na onde eu queria. Cantares 3, 7 e 8 diz assim: é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada, são destros na guerra, cada um leva a espada à cinta por causa dos temores noturnos. 60 valentes experimentados, Alex. O que é liteira? Liteira, sabe aquele negócio que carrega o rei nas costas? Já deve ter visto. Bota vários filmes antigos, vinham serviçais carregando alguém e tinha tipo um carrinho, em vez de cavalo era gente. 60 pessoas carregavam o rei. Quem é convidado para esse sacerdócio? Quem pode carregar o rei? Lembra que eu disse que esse sacerdócio é diferente de Anaí? Lembra que em vez de você buscar a Deus, você carrega Deus? Lembra, Suliana, que eu comecei falando que esse sacerdócio você não vai, você traz Deus? Então, para esse sacerdócio, você tem que se tornar um valente para exercê-lo. E não se faz valente se não for no deserto. Não se faz valente se não for processado. Não se faz valente se não tiver batalha. Não se faz... Pastor, eu me converti e está um caos. Parabéns, você está sendo devagar convidado para esse sacerdócio. Cada batalha que você vence te coloca mais perto desse sacerdócio, que é um convite para carregar a glória na terra. Deus não dá a sua glória para qualquer um. Estes valentes, mãe, eles eram afiados na batalha. Para quê? Por causa dos terrores noturnos. Não temem terror noturno. Eles são destros. Estavam prontos para qualquer coisa, porque foram forjados. E qual que era o número? 60. Quantos anos Enoque tinha? 65. Uau! Quando você amadurece, Deus te chama. Não na idade, mas em capacidade espiritual. Se você vencer, Deus te convidará. Eu venci bem rápido. Quando eu tinha uns 4, 5 anos de convertido já, por ter me deixado ir para as batalhas e ter me lançado, rapidamente fui convidado para esse sacerdócio. Infelizmente, tem pessoas aqui que estão há tantos anos e nunca nem entraram nesse tipo de sacerdócio. Por quê? Porque você só quer resolver seus problemas. Eu não quero resolver os meus problemas. Eu quero carregar o rei e resolver o problema dele. Os problemas dele são os meus problemas. A liteira dele pode vir sobre os meus ombros, porque eu estou pronto. Enoque tinha 65 anos e andou Enoque com Deus. Vença os teus processos e Deus te chamará para andar com ele. Andar com Deus é carregar Deus. A palavra andar é halak. Halak é oriundo da palavra nifal, que nifal é trazer, levar ou carregar. Não é só andar junto, é carregar, é trazer, é levar. Uau! Enoque nifal com Deus. Enoque carregou, andou, levou, trouxe. Deus, vamos lá. Tem alguém aí entendendo o que eu estou falando? Para andar, carregar, ir aonde? Ir além do véu, José. Entrar nas ruas de ouros, pegar Deus e dizer, vamos ali em Roraima. Deus, vamos ali em Roraima. Eu quero te liberar naquela terra. E ele dizer, posso sim sentar nos seus ombros? Pode, confia, porque eu não te deixarei. Eu não deixarei que os meus pés vacilem. Pode vir. Eu te dou os meus ombros. E ele vai dizer, uau, eu posso ir? Deixa eu te dizer, abre parênteses, eu não estou nem aí com o tempo mais, se você tem que ir, vá, eu não estou nem aí. Deixa eu te dizer, a revelação precisa ser liberada. Quando Deus quis fazer algo, ele sempre chamou um homem. Essa é a marca desse sacerdócio, eu já te ensinei. Quando Davi quis trazer a glória para Israel, ele colocou a arca sobre o ombro de bois.
colocou sobre carro de bois. Deu certo? Deu certo? Não. Um homem foi morto. Por quê? Porque a glória estava na arca. E a arca foi cair. E Uzá tentou segurar a glória. A glória não pode ser segurada. Quem tentar segurar a glória será consumido por ela. A glória não pode ser segurada nem controlada. Eu e você, nesse sacerdócio, não controlamos e nem seguramos nada. Nós carregamos. Ei, deixa eu te dizer. Deus chamou Davi e disse, Alex, Davi, me dê um homem que coloque seus ombros debaixo da liteira e coloque a arca sobre a liteira. E eu irei. E eu irei. Me dê um homem e a minha glória irá. Esse é o símbolo desse sacerdócio. Deus achará um homem maduro, que não teme a morte, que irá botar o ombro e ele irá. Ele irá. Ele irá. Isto não é dado a qualquer um, querido. Então, antes de querer entender alguma coisa, aceite os processos. Deixa ele te processar. Mergulha nele. Durante o processo, mergulha nele. Lembra como eu comecei tudo isso? Esteja nele, até entender o mistério. Este é a chave. Até ele te chamar para isso que eu estou te ensinando hoje, esteja nele. Estando nele, na hora que ele for te chamar, ele vai enviar um homem. E quando esse homem vier, te ungir, você está pronto para carregá-lo. Carregar e derramar na terra. Uau! Uau! 65 anos tinha Enoque, quando gerou Matusalém. Bom, deixa eu só te falar isso aqui. Matusalém é uma palavra que significa duradouro, longevo. Tanto foi o homem que mais durou na Bíblia. Aquilo que é gerado nesse sacerdócio dura, é duradouro. O que é gerado em maturidade dura. Tudo que é gerado na imaturidade vai embora rápido. Deus vai te processar para gerar coisas no período de maturidade. E na maturidade, ele te convidará. Bom, eu fiquei sendo processado 10 anos pastoreando a igreja. E ele me chamou. Disse, deixa tudo. Vem andar comigo. Vamos andar em São Paulo. Vamos andar. Estamos andando. E eu estou vendo. E eu estou aqui dizendo para vocês, vale a pena esperar. Vale a pena ser processado. Vale a pena. Se você está no período de ser chamado, é maravilhoso. Esse é o melhor momento. Porque você vai estar com ele. Depois você vai ser processado. Dói. Mas é bom, você vai estar com ele. Mas depois virá o momento em que ele vai te convidar. Você terá que deixar muitas coisas. Você vai ter que deixar muitas coisas. Mas você vai andar com ele. E isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Bom, agora eu posso terminar. Essa manhã. Agora eu posso terminar. Tinha Enoque, 65 anos. Depois de ser experiente e experimentado, ele foi chamado para andar com Deus. Amanhã nós vamos falar sobre qual é o sacrifício que esse sacerdócio exige. Não fique de fora. Está sendo maravilhoso isso aqui. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agora pela Isa, pela mãezinha da Tayla, que também já tirou toda a sedação dela, já desentubou, estão esperando ela só acordar e nós vamos ver ela ser 100% curada. Estava com tumor atrás do olho, foi retirado, ela estava quase tendo alta, teve complicações, teve infecção generalizada, Deus operou a cura e eu creio que ela nos próximos 10 dias, no máximo, terá alta do hospital. E junto com ela, a Izinha também logo vai estar na sua casa. Vamos orar. Tem alguém com algum pedido de oração aí? Específico por alguém? Não? Pastor, eu queria, assim, é um pouquinho complicado, mas eu vou resumir. Eu quero oração por duas jovens que têm 16 anos, eu não fui abordada com isso, para mim foi bem... Eu já esperava a qualquer momento, né? E elas são homossexuais, né? Começaram Sim. a frequentar aqui.
E ontem eu estava desconfiada, mas fiquei esperando elas se posicionarem. Uma delas me procurou ontem. Eu vi chorando lá no culto, aquela confusão toda. A gente foi fazer um culto fora daqui ontem, fomos no bairro. E ela veio falar comigo, eu fui bem clara. E na hora que eu estava falando com ela, eu vi como que ela falando da outra menina, né, que também já veio aqui. E ela disse, não, porque eu gosto dela. E a senhora tem algum problema com isso? Falou assim, né? Bem. E eu vi muita rebeldia nela. E eu falei, meu amor, eu não tenho problema com nada. Eu tenho problema só com o pecado. E todos nós temos, falhamos e tudo, enfim, conversei com ela. Mas na hora que eu estava conversando com ela, eu vi como, sabe quando você coloca no celular restaurar a configuração original? Veio aquilo, sabe assim, na minha mente, na mesma hora eu liberei, né? E eu creio que Deus vai fazer isso. Amém. Tanto com ela como com a outra jovem, Fernanda e Ana. Elas tinham 16 anos. E foi bem assim, impactante para mim, eu não tinha me dado tão de perto, vamos dizer assim, né? Amém. E é isso, eu gostaria de oração por esse assunto e depois a gente conversa. Amém. Lidar com que é assunto de pecado, seja de homossexualismo ou dentro de quem é hétero, que não casou ainda, qualquer pecado, é o mesmo. Esse povo precisa ir a Jesus. Quem faz alguém vencer pecado é Jesus. Porque a gente, meu filho, não muda ninguém. Eu estou convivendo com o Alex até hoje, não sei se ele venceu o homossexualismo que ele tinha. Então vamos que vamos. Sim, o fato de elas estarem vindo, né? É isso. Às vezes o cara está aí fingindo, a gente não sabe. Quem levantou a mão aí, pede oração. Vamos orar. Não, nem precisa dar o nome, vamos orar, pastora Lília, já. Eu estou brincando, mas é que eu perco o amigo, mas não perco a piada. Vamos lá, Gabriel e Kleber, para quem quer para orar? Janaína, peçam orações. Só para falar que nós recebeu a notícia agora que minha sogra acabou de acordar, né? Ela estava sem acordar há 5 dias. Acabou de acordar, agora só esperando reação para desentubar ela e já era. Achei que já está desentubado, então eu profetizei, vai desentubar hoje. Não, deixa a profecia rolando aí. Mas só para avisar que ela acordou agora, né? Acabou de acordar. Glórias ao Cordeiro que venceu, e a morte não pode segurar. Bom dia, pastor. Bom dia. Eu queria pedir oração pela minha sogra, ela vai fazer uma cirurgia agora também no olho, de catarata. A gente está indo para o centro cirúrgico agora. Amém. E aí eu queria pedir oração por ela, para que que vai dar tudo certo, eu já creio nisso. Amém. Que seja uma bênção. Qual é o nome dela? Rosilene. Nem vou anotar, né? Porque o nome da Rosilene Fátima Aparecida Nogueira Oliveira, que é minha mãe, não precisa. Essa eu não esqueço. Janaína. Eu quero pedir oração pelo meu filho Jean e a minha nora Milena, para eles voltarem para o Senhor. Amém. Rapaz, ontem eu vivi uma experiência. Que experiência. Eu amo isso. Voltando do culto, passo na rua e olho uma mulher vendendo bala no sinal. Eu virei a cena, ela falou, amor, que a mulher tá chorando. Eu olhei, ela tava com a cabeça baixa, assim. Sabe quando você vê que a pessoa acha que esgotou? Eu falei, mas que? Já virei, fui, parei o carro em cima da calçada. Já descemos, agarramos que a mulher no meio da rua, do trânsito São Paulo, pau buzinando e pau comendo. Deus pegou a mulher no meio da rua, cara. A mulher tava assim, ó. Sabe por que eu tava chorando? Eu disse, Senhor, eu pequei tanto. O Senhor esqueceu de mim. E eu entendo. Eu também me abandonaria. E a Nayara veio, agarrou ela, cara. Essa mulher começou a chorar. Falou assim, Jesus não abandona a gente. E eu falei assim, não, minha filha. É a gente que foge. Mas quando Jesus abraçou ela naquela rua, essa mulher chorava, cara. E eu levei uma oferta para ela. Naquele sinal, ontem, Jesus parou o trânsito para abraçar alguém. Que mãe, que tarde, né? Não era mãe, era que tarde. Aquela mulher chorava. E eu fiz uma oferta, e ela disse, ela nem pegou o dinheiro direito, ela largou o dinheiro, ela falou assim, ela não sabia o que era pastor, ela falou assim, irmão, eu tô desviada. Eu não senti mais Deus, e eu acabei de gritar, Senhor, o Senhor esqueceu de mim.
E ele trouxe vocês aqui para dizer que não. Essa mulher caiu pro chão. Ela largou as balas, largou tudo, começou a chorar. Deus visitou essa mulher, ela voltou para Cristo ali. Começou a jubilar em Cristo ali, chorando. E Deus, pensa numa tarde que eu e a Nara vivemos no sinal. Eu amo isso. Quando Jesus, como Jesus ama. Então, é claro, Janine, nós vamos orar. Porque eu sei o quão para ele é importante resgatar os seus filhos. Que tempo ontem naquele sinal. Meu Deus. A mulher não enxergava, orei, a vista dela já abriu. Pensa no que Deus fez ontem com essa mulher no sinal. Mas, gente, eu só peço uma coisa para vocês: sejam cristãos. Tem gente que para acudir um cachorro e não para orar por uma pessoa. Uma alma vale muito mais que a de um cachorro. Eu amo os cachorrinhos também. Mas, por favor, ame as pessoas. Ame as pessoas. Bom, alguém mais pediu oração aí? Eu, pastor. Fala, David. Para explicar, mais de 1 hora. Então, para resumir, ele se chama Lucas, é uma pessoa desviada, conhecedor da palavra. Sim. O inimigo tem utilizado ele como uma ferramenta poderosa na cidade. Eu já fui com irmãos lá para tentar uma libertação e acabamos, não temos sucesso. Então é um processo, acho que longo, e identificado uma perda de fé, de esperança. E ele tá muito fundo na garra do inimigo, mas já pediu ajuda, entendeu? Mas não tá conseguindo se libertar dos inimigos lá. Sim. David, te ensinar uma coisa, meu filho. Você que tá vindo agora e você é um cara de batalha, porque quem veio de onde você veio, e eu que sei tua história, a gente já é guerreiro por natureza. No teu caso, você tinha BO com o tráfico e com a polícia. Então, automaticamente você já é guerreiro e aí você se converte. É igual quando eu me converti. Eu já era meio doido, então a gente quer ganhar as almas, se deixar pela força. A gente vai lá, pega e junta e arranca. Jesus é que salva. Nunca deixa a condenação vir sobre você. Vai lá, prega o evangelho. E o evangelho é a semente, é o fermento. Você não sabe, mas vai levedar a massa. Quantas pessoas pregaram para você em quanto tempo? E não é que agora deu certo? Desde 2009. Tá vendo? É fermento. Então, às vezes dá certo assim, na primeira. E às vezes, lá na frente dá certo. Você foi uma massa que foi Deus usando pessoas ao decorrer da tua vida para fermentar e deu certo agora. No meu caso, foi de instantâneo. Jogaram um fermento e buf, levedou. Mas isso eu já falo para ti e ensino todos que estão aqui. Não se condenem por pregar o evangelho e não acontecer. Nós somos mensageiros. Quem responde pela mensagem é quem recebe e quem enviou. Nós só entregamos. Mas vamos orar, porque a oração pode fazer o que já fez na tua vida. E vai fazer. Na vida do... Como é que ele chama? Lucas. Lucas. Amém. Vamos orar então. Pai, nós queremos apresentar o Lucas, a Rosilene, o Jean, sua namorada, a pastora Lília e esse caso que ela apresentou, a Izinha. Pai, nós queremos apresentar todos aqui que pediram os seus pedidos de oração. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã, nós queremos liberar a graça que salva, que transborda, que faz milagres, que cura, que transforma, que salva o perdido, que alivia o fardo do cansado e o coloca de pé. A graça que nos alcançou, a graça que nos libertou, que vá sobre cada um deles. Os que precisam de cura sejam 100% curados. E os que precisam de milagres sejam eles recebidos em milagres. E aqueles, Pai, que precisam ter um encontro contigo, eu peço que haja um encontro genuíno
a ponto do Lucas cair de costa agora, ser arrebatado. E assim como eu fui, seja com ele, ele te veja. Que assim seja com o Jean, que ele tenha um encontro não com a pregação da mãe, não com a pregação do pastor, não com um livro, mas que ele tenha um encontro com o Senhor. Que essas meninas que a pastora Lília está pastoreando não tenham um encontro com uma melhora de vida, nem com uma ideologia e nem com uma filosofia cristã. Que elas encontrem um homem que acrescenta no número 6 a perfeição. Sem o Senhor, nós somos imperfeitos. Mas se o Senhor for acrescentado, tu é a medida que precisamos para a perfeição, Jesus. Que o Senhor seja a medida que acrescenta na vida de cada um nessa manhã a perfeição que precisamos. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, me perdoa, passei meia hora hoje, mas valeu a pena. Quem suportou e quem pôde ficar, os que tiveram aqui, receberam a bênção. Amanhã, horário normal, prometo que eu não passo. Mas eu avisei que nesse assunto eu iria me dar umas perdidas. Foi mal. Amanhã, 6h30, espero você. E amanhã vamos falar de coisas profundas. Beijo, um ótimo dia.